Bom dia, meus queridos alunos. Bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Estamos dando início hoje ao terceiro bimestre, né? Sendo que módulo 4, porque nós começamos no segundo módulo, tá? Mas nós estamos no terceiro bimestre e nós vamos iniciar hoje com o conteúdo de ângulos no quarto módulo, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre ângulos, né? Que é uma figura geométrica, que é um ângulo. Primeiramente, vamos definir um ângulo. Os ângulos, gente, eles estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta. Então, eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificar. Mas antes disso, antes de nós identificarmos ângulos, nós vamos saber primeiramente o que é um ângulo. Nós vamos definir primeiramente um ângulo, uma definição geométrica de ângulo. Ângulo, gente, é uma reunião de duas semirretas, né? Distintas que têm a mesma origem, tá? Observe a figura abaixo. Então, nós temos aqui, olha, duas semirretas, uma semirreta e outra semirreta, que possui o quê? Uma mesma origem. Essa origem eu vou chamar de vértice, tá? Esse aqui é um vértice, é o quê? É a origem do ângulo AOB, né? Podendo nomear esse ângulo aqui como ângulo AOB, tá bom, gente? Então, o ângulo nada mais é que a reunião de duas semirretas que possuem aí o quê? A mesma origem, tá ok? Então, exemplos de ângulos, onde podemos identificar ângulos. Por exemplo, aí, olha, na asa delta aqui, olha, nós podemos observar onde aqui se encontra, olha, a origem do ângulo, né? A semirreta e a outra semirreta aqui, formando o quê? Formando um ângulo, né? Na asa da asa delta. Veja o ângulo formado, olha, pelo bico e asas dessa asa delta em vermelho, tá bom? Nós temos aí exemplos desse ângulo. Outro exemplo de ângulos, olha, formado pela vela deste veleiro, tá vendo aqui, olha, de um barco, olha, aqui eu tô formando um ângulo também, tá? Todas essas linhas, as semirretas aí, ela está em vermelho. Exemplos de ângulo aqui, olha, na escada, né? Facilmente podemos identificar, né? Nas ruas aqui, olha, aqui também na passarela, olha, podemos identificar ângulos. Aqui, olha, nessa parte aqui, olha, da escada, né? Podemos aí, ó, notar nessa parte em vermelho, nós podemos identificar aí os ângulos, né? Então, construindo o ângulo, tá? Então, pessoal, nós podemos dizer aqui, olha, aqui na sua construção, eu tenho aqui, olha, 1/4 de volta de um ângulo, né? Aqui eu tenho 2/4 de voltas. Por que 1/4, 2/4? Porque ele é dividido, olha, em 4 partes, tá? Então, nós temos aqui 1/4, 2/4, 3/4 de um ângulo, 4/4 de um ângulo, tá? Então, nós temos aqui, olha, uma volta completa. Essa volta aqui, olha, aqui nós temos 1/4 de ângulo, que ele é igual que a 90 graus, que ele mede o que? 90 graus, 1/4 de ângulo, né? 2/4 de ângulo, ele vai medir o que? Ele vai medir o que? 180 graus, olha, que é o que? Um ângulo de meia volta. 3/4 de ângulo, olha, ele vai medir aqui, olha, 270 graus aqui, né? E completando aqui, fechando aqui, o que? 360 graus, que é o que? Uma volta completa, tá ok? Então, vocês vão poder também analisar aí no livro didático, né? Tá explicando direitinho e dando outros exemplos também, que vocês podem observar isso daqui em objetos, tá bom? Então, durante a aula, nós vamos... eu vou pedir para vocês darem uma lida nesses exemplos, que é muito importante para poder assimilar aí, tá? Observe a figura e verificamos que, então, a figura ela é formada, veja bem, ó, pelas semirretas AO, né, ou OA e OB, tá bom, gente? Então, ela é formada pelas semirretas, que podemos o quê? Nomear aí
o ângulo. O ponto O é a origem, né, como nós já vimos, da semirreta, OA também da semirreta OB, tá? As semirretas OA e OB formam um ângulo, que chamamos de ângulo AOB. Então, podemos nomear o ângulo, olha, nessa representação aqui. O ponto O é o vértice do ângulo, tá bom, gente? Unidade de medida de ângulo. Qual a unidade de medida de ângulo? É o quê? É o grau, né? No exemplo dado, COD é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tomamos como padrão de comparação, né? Podemos aí comparar. Mas para não haver confusão, com cada um usando a unidade de medida diferente, decidiu-se que a unidade de medida do ângulo seja o quê? É o quê? O grau, tá? Então, a unidade de medida é o quê? É o grau. Então, a unidade de medida de ângulo, o grau, ele corresponde a 1 sobre 180 graus, nesse caso aqui, no ângulo que de meia volta de 180 graus. Então, aqui nós temos, olha, uma parte desse ângulo, tá? Uma parte desse ângulo nós vamos chamar de grau. É formado por duas semirretas, olha, uma semirreta A, né? Que eu vim aqui, olha, até aqui que deu 180 graus, a semirreta B. E nós temos aqui, olha, uma parte desse grau, né? Uma parte desse ângulo que eu vou chamar de quê? De grau, que é o quê? A unidade de medida, tá? Do ângulo. Medindo ângulos. Então, para medir ângulos, gente, é necessário o quê? De um instrumento de medida, né? Que é o quê? Que é o transferidor. Esse instrumento, o transferidor, que nós utilizamos para medir ângulos. Então, utilizamos o instrumento chamado de transferidor, que tem as divisões de 0 a 180 graus da figura ao lado. Então, nesse transferidor aqui, nós temos ele aqui, um transferidor o quê? De meia volta, de 180 graus. Representamos as medidas em graus com o símbolo, olha, a bolinha aqui em cima, olha, tá? Em graus, por exemplo, 35 graus. Então, aqui é só para representar aqui, tá? Como usar o transferidor aí, né? Para medir um ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de forma que seu centro ele possa coincidir com o vértice do ângulo, tá? Então, durante a aula, eu vou ensinar a vocês a usar o transferidor. Eu vou ensinar a vocês como que eu vou usar o transferidor para medir ângulos, tá? Posicionar esse transferidor no vértice para localizar a abertura do ângulo aqui certinho, tá bom, gente? Então, fazemos então aí a leitura, né, da medida do ângulo, observando a marca do transferidor por onde passa a outra semirreta, tá? Então, isso tudo eu vou explicar para vocês, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá ok? Classificação dos ângulos, pessoal. Podemos classificar os ângulos em ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É aquele ângulo que possui uma medida menor que 90 graus, tá? Ele é menor do que 90. Ó, MON, ó, o ângulo MON é menor que 90 graus. 90 graus eu tenho aqui, ó. Então, todo ângulo que está menor que 90 graus, ele vai ser o quê? Ele vai ser agudo, tá? Ângulo reto é aquele ângulo que mede o quê? Exatamente 90 graus, ele é um ângulo reto, né? O ângulo obtuso é aquele ângulo que possui, ele mede maior, né, que 90 e menor que 180. Então, ele é maior que 90, ele passa de 90, sendo que ele é menor que 180. Então, aí eu tenho um ângulo que obtuso, né? O ângulo de meia volta ou ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus, tá? Olha, ele é aqui, olha, né? Ele é aqui o ângulo de meia volta, ele vai medir o que? Igual a 180, tá? É um ângulo de uma volta, então de uma volta completa, né? Ele saiu daqui do zero, olha, e ele deu toda essa volta completa aqui, até chegar aqui novamente, que deu o quê? Uma volta completa, que é o quê? 360 graus. Então, o ângulo de uma volta é o quê? 360 graus, tá bom? Então, na construção de ângulo com transferidor,
né? Vocês vão aprender a usar o transferidor para desenhar aí um ângulo, tá? Uma medida de um ângulo, por exemplo, vamos desenhar um ângulo de 60 graus. Então, precisamos de quê? De um transferidor e de uma régua, a régua para você traçar a semirreta OA, tá? E depois traçar a outra semirreta, tá? De acordo aí com a medida dada, utilizando quem? Utilizando o transferidor, tá ok, gente? Então, nós iremos, olha, posicionar o transferidor no centro, que é o vértice do ângulo, né? Marcar o ponto lá, na determinada medida que está sendo pedida da escala graduada aqui, tá? E iremos aí com a régua, olha, traçar aí a outra semirreta, tá? A outra semirreta do ângulo. Então, isso tudo aqui nós vamos aprender em aula, né? Eu vou precisar que vocês preparem aí, que vocês peguem um transferidor, né? Que vocês utilizem um transferidor para que nós possamos aí estudar, tá? Para que nós possamos aprender, tá? E eu vou ensinar tudo para vocês direitinho, então será necessário a utilização de um transferidor desse instrumento de medida, tá ok? Então aqui, olha, finalizando aqui, olha, com a régua, tracei, né, a outra semirreta aí, né, passando pelo ponto P, pelo ponto, né, que é o que é a medida, né? Então nós temos aqui um ângulo, olha, que foi construído de quê? De 60 graus, tá ok, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui, tá? Durante a aula aí, vou tirar todas as dúvidas de vocês, nós vamos fazer os exercícios juntos, se necessário, irei explicar novamente o conteúdo para que não haja dúvidas, tá? E eu peço a vocês que providenciem um transferidor para que nós possamos aí utilizar, né? E aprender aí bem direitinho como é que faz para medir um ângulo, tá ok? Fiquem com Deus e um grande abraço.